pessoal, o Livro Aberto está voltando e eu começo com uma dica de leitura, o 7º número da revista Subtrópicos, a revista de cultura da editora, com ensaios curtos sobre temas bem atuais, não é? E uma entrevista muito legal com o Wellington Farias, que é o biógrafo negro do Negro Cruz e Souza. E por falar em negritude, em africanidade, não é? A gente recebe hoje a Beatriz Mamikurian, que é professora da UFSC e uma das organizadoras, a principal responsável pelo livro História Diversa, Africanos e Afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina. Obrigada. Beatriz, então, eu fiquei assim muito empolgada com esse livro. Acho que é uma pesquisa alentada, né? Reúne uma equipe grande de pesquisadores sobre esse tema, enfim, da presença dos afrodescendentes em Santa Catarina. E uma história pouco falada, né? Aliás, a proposta é essa ideia de uma história diversa. Tu poderia começar a explicar um pouco essa ideia da diversidade? Por que é diverso, né? Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu estou aqui em nome das duas organizadoras, a Josiane e eu. A Josiane Vidal é professora da Rede Municipal de Ensino em Florianópolis e nós duas organizamos esse livro para trazer para a história de Florianópolis vidas das pessoas que viveram aqui e que são pouco contadas e pouco conhecidas. O livro é povoado de gente, trajetórias de pessoas, nomes, a Maria Mina, que trabalhava no mercado, bacana. O Manuel e o Joaquim, que estavam presos na cadeia em 1831. Aliás, você começa por aí, né? Contando que há uma situação na cadeia em que há dois negros de que não se sabe nem muito bem a origem, que estão ali, né? Numa situação de extrema carência, e aí você começa a levantar as hipóteses de... Por onde eles teriam... como eles teriam chegado ali. Né? É um episódio associado a um episódio maior da história brasileira, que é a abdicação do Dom Pedro I. Está acontecendo movimentação no Rio de Janeiro, e aqui em Desterro também a tropa está revoltada contra os comandantes. Enfim, é um momento em que os brasileiros querem tomar o poder em relação aos portugueses, sim, em 1831. E esses dois presos africanos estão na cadeia pública, que é no porão da Câmara. Câmara dos Vereadores, né? Numa situação de abandono, né? Absolutamente abandonados, e na cela deles, onde tem tem umas paredes esfumaçadas, tinha um fogo aceso. E a comissão que visitou aquela cela dizia que aquele fogo tinha que ser apagado. Mas como as pessoas que estudam África sabem, as pessoas de origem africana punham um significado especial, tinham um significado especial para manter um fogo aceso. Era a casa deles, aquilo remetia à ancestralidade. Então, as pessoas brancas que visitaram a cela não tinham essa percepção, sim, e só achavam aquilo sujo e feio, mas eles não só usavam aquele fogo para cozinhar comida, como tinham aquilo como a casa. Então, e aquele lumezinho modesto resistiu 200 anos aceso, né? Agora sendo resgatado pelo livro, né? A partir de documentação muito dispersa, resgatada nos arquivos. Isso eu acho que é importante. O tipo de, né, o método de trabalho. Claro, como é que se conta a história dessas pessoas que eram... Porque afinal não é uma história que está ali, né? Pronta para ser lida, né? Não está pronta. É uma história que tem que ser buscada. É garimpo. O livro é composto por capítulos de diferentes autores que foram convidados porque trabalhavam com a história da presença africana em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, do século XVIII até metade do século XX. E todos eles fazem pesquisa em arquivo, em bibliotecas, e garimparam profundamente tanto o arquivo do Estado de Santa Catarina, quanto o arquivo municipal da Câmara, quanto a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, arquivos de cartório, arquivos da Cúria Municipal, quer dizer, o arquivo eclesiástico, que tem registros de batismo. Sim. Então é uma documentação dispersa, mas riquíssima e preciosa. E que conta uma história para quem sabe enxergar, né? Montar o quebra-cabeça. Aliás, eu acho muito legal que você põe de epígrafe um fragmentinho do Ítalo Calvino que diz que a cidade ela é feita das perguntas que tu faz para elas, né? Quer dizer, é essa a ideia, as coisas estão ali, né?
A gente olha para elas de uma maneira ou de outra, né? Florianópolis se presta para esse novo olhar. A história é diversa porque a gente quer buscar uma história distinta da que foi contada até agora e uma história com diversidade, porque a história da cidade foi construída por pessoas africanas de origem, pelos seus descendentes, além dos açorianos, dos imigrantes que aqui chegaram, dos índios que aqui estavam. É uma história integrada. Esse é um dado fundamental que vocês destacam desde o início. Quer dizer, a história da ilha de Santa Catarina, como a história do sul do Brasil, é muito referida à Europa, aqui, aos açorianos, no Vale do Itajaí, aos imigrantes europeus, italianos e alemães. E o sul como um todo referido à Europa. Pedacinho de Europa. Mas a presença negra é muito importante e através, claro. E a nova história social brasileira destaca essa presença africana. A nova história social não nos permite contar essa história como uma história branca, como uma história europeia. E Santa Catarina não é diferente do resto do Brasil. Isso é um ponto importante. E aí vocês vão rastreando assim, alguns lugares dessa memória que foi em grande parte invisibilizada, né? Como vocês estavam falando antes das armações, né? As armações baleeiras eram unidades produtivas semelhantes a engenhos, como se fossem engenhos de açúcar, né? Centenas de pessoas. Um dos capítulos do livro é sobre a armação da Lagoinha. A nossa armação. E as armações são posteriores à chegada dos açorianos? Não. Quer dizer, imediatamente sim. O período de estabelecimento das armações no litoral de Santa Catarina coincide com a ocupação do litoral pelos a fortificação e a vinda dos açorianos, e a fundação das armações são de meados do século XVIII. É um projeto da coroa portuguesa de ocupação. Então, esses três processos andam juntos. E a gente teve essas armações durante toda a segunda metade do século XVIII, e elas são desativadas no começo do XIX. Então, o período de auge da presença africana na ilha de Santa Catarina é no começo do século XX. Então, as armações já estão em decadência, e o período de ocupação maior e de incentivo, como é que a gente diz, de dinamização da economia se deveu à economia da farinha. Sim. Engenhos de farinha. Tem presença aqui na ilha, inclusive, né? E muito importante. Farinha era a produção da ilha de Santa Catarina. Aliás, de todo o litoral catarinense. Durante todo o século XIX. A nossa economia era farinha. E de novo, os africanos e afrodescendentes empenharam aí um papel total. 30% da população era escravizada na metade do século XIX. O Ribeirão da Ilha, a gente tem os nomes das pessoas que moravam no Ribeirão da Ilha, casa por casa. Sim, havia um contingente grande grande, de pessoas africanas de primeira geração e os seus filhos e netos. E se sabe muito pouco disso, né? A gente está resgatando um por um. E como é um trabalho minucioso e microscópico, a gente resgata pelos nomes das pessoas. Em alguns casos, chegando até a família da pessoa hoje. Uau! É muito legal. A gente volta daqui a pouco, né, Fábio? A gente vai continuar conversando com a Beatriz, mas vamos fazer um pequeno intervalo agora.